Dados relativos à inflação nos Estados Unidos e mais alguns dados econômicos da economia norte-americana. Esses são alguns destaques para o dia de hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Valorama. Hoje é quarta-feira, dia 12 de abril. Meu nome é Jader Giacomelli, sou especialista em investimentos aqui na casa. E vamos dar início aos 10 minutos de economia. Vamos ver tudo o que está movimentando os mercados no dia de hoje. Para você que não é inscrito no nosso canal, fica o nosso convite a fazer a subscrição e também dar o joinha no vídeo que nos ajuda bastante. Vamos fazer os algoritmos trabalharem também. Pois bem, vamos lá. Um dia com muitas informações, ou melhor, poucas informações, mas informações de peso, né? Pedi só por gentileza para compartilhar a tela. Ali, obrigado. Bom, vamos, como de praxe, vamos dar um rápido giro no mundo, ver o que está acontecendo. Nós vemos então que os mercados na Europa estão no campo positivo, na Ásia e Oceania também. Só apenas na Rússia o mercado caindo hoje e algum outro país nórdico na Europa. Hoje, claro, os dados dos Estados Unidos acabaram animando muitos mercados e nós já vamos falar isso na sequência. Enquanto o nosso índice aqui do medo, o manômetro está em ganancioso, continua um patamar mais otimista dos mercados e dos investidores. O índice do VIX está caindo 2% na casa dos 18, sem grandes surpresas. E o índice do DXY, que é o dólar a nível global, caindo 0,60 no momento. Pois bem, hoje com certeza a informação de maior peso que nós tivemos e fez com que os mercados se animassem, e os mercados ainda estão nesse ritmo de animação, foi devido ao dado da inflação. Vamos diretamente já falar dele, que é o Core Inflation e o Inflation, o dado que exclui alimentos e energia, e o índice que acaba contendo todos eles, né? Então, o que nós vemos, nós temos um relatório emitido pela nossa casa aqui. Nos comentários desse vídeo, nós vamos colocar o link para você ter acesso ao nosso grupo VIP no WhatsApp, ter informação, ter essas notícias relativas aos dados macroeconômicos também. O mercado brasileiro e também os dados macroeconômicos. E aqui nós vemos que era esperado 5,6, só dar uma refrescada na memória. O core inflation esperado 5,6 veio dentro do esperado. E o inflation rate, que acaba sendo o principal índice norte-americano, é esperado 5,2 veio 5%. E se nós compararmos aqui com a taxa de juros, nós temos a taxa de juros norte-americana a 5% e a inflação também a 5%. Depois de 2 anos, acabou tendo essa a conjunção, acabaram, no caso, se tocando. E até tem um memezinho aqui brincando, né? De duas mãos se tocando aqui, porque realmente depois, desde 2020, aqui nesse período onde está o mouse, é que a inflação, juntamente com a taxa de juros, acabou se tocando. Já vimos esse mesmo movimento há muitos anos atrás, em outros momentos, mas quase 3 anos aí de uma forte, digamos assim, discrepância entre a taxa de juros e a inflação. E temos alguns outros gráficos aqui que também relatam um pouco o que acabou contribuindo bastante, né, na diminuição dos índices, né, inflacionários, e percebemos que a energia, aqui não trazem maiores detalhes, mas a energia acabou caindo bastante, e o que acabou contribuindo no campo, digamos, contribuindo para que a inflação ainda se mantesse elevada foram transportes. Então, transportes acaba sendo ainda bastante um tópico a prestar muita atenção. Não vou entrar em detalhes agora do que isso pode impactar, mas é um campo a prestar atenção quanto à inflação lá dos Estados Unidos. Também temos aqui, na questão dos alimentos, também os ovos, que tiveram uma alta tremenda nos últimos meses, também nós vemos que está cedendo. Então, os alimentos e os componentes energéticos, segundo esse dado divulgado hoje, eles estão cedendo, o que acaba sendo também positivo para a economia. E quais que são as reações, né? Então, o que os mercados estão, vamos atualizar essa tela, o que os mercados estão esperando de tudo isso? Bom, significa, hoje pela manhã estavam no patamar um pouco maior, estavam em 75% de expectativa de que os juros aumentassem agora em maio, passando de 5% ou se mantesse em 5% a 5,25% a taxa básica de juros. Mas se nós temos uma inflação controlada, nós não teríamos mais o porquê continuar aumentando o juro. Não teríamos mais essa... Aparentemente, se é tudo controlado, não teria mais o porquê continuar esse aumento. Mas há uma expectativa ainda do mercado de que o juros se mantenha a 5% ou que venha a subir 5,25%.
uma estimativa menor, pela manhã estava bem mais alto esse percentual. E, querendo ou não, isso também acaba impactando aqui nos yields, né? Porque o que acontece? Os rendimentos dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos, como qualquer outro país, também são atrelados às taxas básicas de juros. Se é uma expectativa do juro continuar subindo, esses yields eles vão continuar subindo também. Mas o que nós percebemos aqui no caso é que não vai ser o caso, e no dia de hoje os yields lá nos Estados Unidos eles estão caindo. Então, querendo ou não, os mercados aos poucos vêm precificando a queda nos juros. Eu, particularmente, acredito que o juro venha se manter, não vai ter um corte tão cedo, e segundo o que deu para entender de alguns membros do próprio Banco Central norte-americano, o Fed, os juros eles irão se manter elevados por um tempo. Então, juros na casa de 4, 5%, eu acho que vão se manter mais tempo do que todos gostariam. Mais algumas informações aqui relativas também sobre a inflação global, né? Aqui sem grandes destaques, quais são os maiores países com as maiores inflações. Nós temos hoje a nossa inflação no Brasil 4,7, Estados Unidos a 5 e Venezuela, Argentina já em 3 dígitos a inflação. Estamos bem longe de toda digamos, esse descontrole na nossa economia. Também outra informação que nós percebemos aqui que é sobre o aumento dos salários, né? O Fed ainda continuou focado no quesito inflação, obviamente, mas também tem os ganhos reais de salários. Vamos dizer que a inflação hoje saiu 5%, ok. Nós temos um ganho real. O trabalhador norte-americano, para ele realmente manter o mesmo poder de consumo, ele tem que ter um ganho no seu salário também que acompanha a inflação, também 5%. Se esse aumento salarial, por exemplo, for de 2, 3%, significa que há um ganho negativo. Inflação 5, o poder de compra dele acabou diminuindo, porque o salário dele não foi aumentado de forma proporcional à inflação. E se a inflação for de 5%, mas o aumento salarial for de 6, 7%, há um ganho real de 1, 2% respectivamente. E segundo essa métrica aqui, nós percebemos que nos Estados Unidos, desde 2021, logo após a pandemia, os salários eles não estão acompanhando a inflação. Ou seja, a inflação está sendo muito maior do que os ganhos. E isso daqui é uma informação que está escondida, entre aspas, escondida, mas para quem está no mercado consegue ter uma interpretação um pouco mais a fundo, que nós podemos ter, no caso, o sentimento de que os norte-americanos já estão fazendo muita dívida para manter o mesmo poder de compra. O salário já não acompanha mais o mesmo poder de compra. Então, logo, nós percebemos que isso aqui pode impactar, sim, as empresas nos Estados Unidos. As empresas elas podem ter suas vendas reduzidas devido a esse fato, devido a essa situação. Tá? Também, quando nós falamos sobre a questão de empresas, nós também tivemos essa semana informação da Tupperware. Para quem gosta de lidar com cozinha, para quem tem um conhecimento, é uma empresa que acaba fornecendo plásticos, potes para micro-ondas ou para guardar comida. Então, é uma empresa bastante conhecida. Então, quando se fala em Tupperware, normalmente nós já entendemos, né, que significa algum utensílio de cozinha. E, segundo a reportagem aqui, a Tupperware ela pode, inclusive, fechar as portas, pelo que tudo indica. A empresa não está muito bem das pernas, pelo que as informações que estão vindo, e até o valor da ação também, ao longo do tempo, acabou caindo bastante. Se nós vemos na pandemia, acabou recuando na casa de quase $1. Não, quase não, fechou na casa de $1, $2. Depois teve uma subida bastante significativa, mas agora voltou novamente aos patamares lá da pandemia. Então, uma informação negativa aí, e querendo ou não, claro que eu acredito que por inúmeros fatores fez com que a empresa chegasse nessa situação. Mas, infelizmente, é mais uma empresa aí que passa por dificuldades nos Estados Unidos, que também pode ser uma consequência da diminuição do consumo das famílias e da população. Tá? Pois bem, inflação dos Estados Unidos, então, acreditamos que falamos dos principais pontos e tudo que acabou acontecendo por lá. Né? Também, só que complementando, o Buffett ele está no Japão, inclusive, né? Ele está, segundo a reportagem, ele acabou adquirindo 5 empresas de trading japonesas
ele viu a oportunidade por lá e acabou comprando. Ele normalmente não viaja fora dos Estados Unidos e acabou estando essa semana por lá. Ele também fez um comentário aqui dizendo de que ele está prevendo de que mais bancos irão quebrar nos Estados Unidos, mas segundo ele também os depositários, os clientes estarão seguros com seus depósitos. Bom, quem somos nós para questionar o Buffett, um dos maiores investidores aí, um dos maiores nomes no mercado? Mas temos os Estados Unidos vindo para o Brasil, nós já estamos chegando no nosso horário, nosso limite. Nós tivemos também aqui no Brasil as vendas no varejo que tiveram alta agora no mês de janeiro. Então, um dado positivo aqui no Brasil, se nós compararmos aqui, as vendas no varejo na variação anual, eles esperam um crescimento de 1,4 veio 2,6, algo positivo. E na variação mensal, esperam 3,2 veio 3,8. Informações positivas aqui no Brasil sobre as vendas no varejo. E, entretanto, sempre tem, às vezes tem um porém, né? Notícia negativa aí do dia é que as montadoras têm o maior estoque de carros em 3 anos aqui no Brasil, então a paralisação das fábricas deve continuar para os próximos dias. Não é nada bom, não é nada positivo. Até tinha um gráfico que demonstrava a evolução das fábricas paradas, né? Então, realmente, é uma informação triste. Não sabemos aonde que vai dar isso, mas pode ser uma consequência também de um possível desaquecimento econômico aqui no Brasil, também devido aos juros altos. Claro que quando nós temos juros altos, por isso que nenhum governo gosta, independente do governo, diga-se de passagem, nenhum governo gosta de juros altos em qualquer lugar do mundo, porque isso trava a economia. Você precisa aumentar juros para controlar a inflação, mas por um lado você não tem um crescimento econômico adequado. Sim, isso não é legal. Ia falar uma palavra feia aqui, mas isso não é positivo e acaba sendo uma das consequências, tá? Então, essa informação negativa do dia aqui no Brasil que nós teríamos que passar. Mas o mais com certeza, todo o mercado concentrado em inflação nos Estados Unidos e também aqui no Brasil nós temos isso refletido. Temos o DXY caindo lá fora e nós temos o dólar aqui no Brasil a 4,93. É exatamente o que você está ouvindo. Dólar a 4,93, retomando aqui patamares, inclusive não vistos. Final de 2022 chegamos próximo a esse valor, mas antes disso nós 4,93, a última vez que nós vimos o dólar 4,93 foi lá por 2020, né? Lá por fevereiro de 2020, logo após ou melhor, logo quando surgiu, começou toda a bagunça relacionada ao Covid e as restrições, né? Então, estamos aí retomando bastante positivo, informação boa para nós aqui no Brasil. O Ibov também está subindo, então o Ibov subindo 0,65% a 106, quase 107 mil pontos. E entre as empresas, os destaques, nós temos Loja Senior, Eco Rodovias, 3R Petróleo, Eletrobras, Petz, Banco do Brasil, nos destaques de alta. E nos destaques negativos nós temos Embraer, Carrefour, né, Vale, a Gerdau, seguido de Braskem. Então, pessoal, esses foram os principais destaques do dia. Agradecemos a atenção e desejamos a todos um excelente dia com excelentes negócios. Até mais.